Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17 até o verso 38. Estamos falando sobre liderança e o apóstolo Paulo tem uma palavra muito preciosa para nós como líderes nesse texto. Atos 20, 17 a 38. Só peço a você que depois da leitura não feche sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe a exposição comigo. Está escrito o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que as tais mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém. Meus irmãos, eu gostaria então de trazer uma palavra para o seu e para o meu coração também, sobre a questão da liderança espiritual. Eu acho que todos vocês têm plena ciência de que nós vivemos uma espécie de crise nesta área na igreja evangélica brasileira. Em recente pesquisa, constatou-se que as 3 classes mais desacreditadas do Brasil são os políticos, a polícia e os pastores.
É triste quando a igreja hoje, em muitos setores, é mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos do que por causa da sua piedade. E talvez nenhuma área da igreja reflete maior crise do que na liderança. Percorrendo o Brasil, escutando gente de todos os segmentos evangélicos deste país, eu tenho constatado algumas coisas que trazem angústia para o coração. Primeiro, há muitos pastores que estão no ministério sem vocação pastoral. Gente que entrou por conta própria. Gente que nunca ouviu um chamado de Deus. Gente que o ministério vai ser um peso para ele e ele vai ser um peso para a igreja. E o pastorado é uma bênção, e o ministério é uma bênção, mas é necessário que você entenda qual é o seu chamado. Não é status, não é posição, é um chamado para servir. A segunda coisa que eu percebo é que as pessoas confundem o que é vocação. Um livro que li em 1978, O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, de John Jowett, disse o seguinte: tem gente que pensa que vocação é assim. Eu tentei ser um advogado, não consegui. Tentei ser engenheiro, não deu certo. Tentei ser médico, também não funcionou. Tentei passar em vestibular para outra área da vida acadêmica, não consegui. Ah, bom, então descobri uma coisa maravilhosa. Então é porque Deus está me chamando para o ministério. Diz, não, isso não é vocação. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta. Deus está me chamando para o ministério. É como que algemas invisíveis, você não pode deixar de falar. É como um fogo no seu coração. Segundo, há muitos pastores hoje, meus irmãos, confusos teológica e doutrinariamente. Eu explico. É aquele líder que vai para um congresso, escuta uma novidade e diz, agora sim achei o caminho. Chega na igreja, desfaz tudo o que estava fazendo e começa tudo de novo. Aí no outro ano ele vai num outro congresso, escuta outra coisa diferente da primeira, diz, meus irmãos, aquilo estava errado, agora é isso aqui. Aí no terceiro ano ele vai a um outro congresso, outra conferência, escuta outra novidade. Não, estava tudo errado, vamos começar tudo outra vez. Ora, se o líder está confuso, quanto mais os seus liderados. Nós não temos que buscar novidades no mercado da fé. Nós temos que pregar a eterna, infalível e insubstituível palavra de Deus. Ela é sempre atual, sempre atual. Há outros líderes que são extremamente vulneráveis emocionalmente. Na verdade, eles deviam estar sendo pastoreados e estão pastoreando. Eu vou lhes dizer que o ministério é uma fronteira perigosa. E é preciso ter equilíbrio emocional, porque não tem ministério sem tensão, sem luta, sem conflito, sem vale, sem oposição, sem batalha espiritual. É preciso ter equilíbrio emocional para entrar numa sala com a pessoa do sexo oposto para fazer um aconselhamento, para não se vulnerabilizar, para nem chantagear a pessoa, nem se permitir ser chantageado. Do contrário, pode ser um terreno escorregadio. É preciso ter equilíbrio emocional, maturidade emocional, dependência da graça de Deus. Tenho visto líderes que são truculentos, que
não aceitam que qualquer outra liderança se desponte na igreja porque se sente ameaçado. Ele tem necessidade de governar com mão de ferro porque é inseguro. E ele não tem o amor de suas ovelhas, ele tem o medo de suas ovelhas. Há outros líderes, entretanto, que são manipuláveis, massa de manobra. Querem viver bem com todo mundo e ainda que necessitando confrontar, não confronta, porque não quer ter qualquer situação de constrangimento com este, com aquele membro da igreja. Não é governado por princípios, mas por conveniência. Há outros líderes, irmãos, que estão vivendo em pecado e não se arrependem, e blindam o coração com uma capa de religiosidade. E não tem nada mais perigoso para a sua vida espiritual do que liderança religiosa, porque o líder é aquele que está debaixo dos holofotes, e ele pode esconder seus pecados atrás de todo um aparato religioso, e daqui a pouco ele não tem mais sensibilidade. Daqui a pouco ele é um ator num palco que desempenha um papel. Há poucos dias eu recebi um telefonema de um pastor chorando e disse assim: pastor, eu me tornei apenas um fabricante de sermão e nada mais. Isso não mexe mais comigo, não toca mais meu coração. Ele já estava anestesiado. E essas causas vão se multiplicando. Eu poderia passar aqui vários momentos falando com vocês desses diagnósticos que eu começo a constatar, mas eu queria entrar no texto. O contexto vocês conhecem bem. Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele vai para Éfeso. Éfeso era uma capital de uma província, a província da Ásia Menor. Na época, Éfeso tinha mais de 300.000 habitantes, era uma grande cidade. Éfeso, na época, hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Para vocês terem uma ideia, esse palácio religioso era 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. A cidade toda vivia em função deste culto à grande deusa dos Efésios, a deusa Diana. Os nichos do templo, miniaturas do templo, eram o principal produto do comércio de Éfeso. Paulo chega ali numa cidade idólatra, pagã. Se não bastasse a idolatria, havia uma forte inclinação para o ocultismo, as artes mágicas. E eu confesso até hoje, irmãos, que somente pela obra e pelo poder do Espírito Santo você pode ver os resultados que Paulo colheu. Porque pensa comigo, 3 anos, a idolatria entrou em colapso, a feitiçaria entrou em colapso, as pessoas se convertendo vinham denunciando publicamente as suas obras, queimavam os seus livros de magia em praça pública. O templo de Diana deixou de ser o grande centro turístico e de comércio da cidade. E está escrito no capítulo 19 de Atos que a palavra de Deus prevaleceu na cidade de Éfeso. Agora, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha jornal, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha Zap Zap, Paulo não tinha nenhum dos meios de comunicação que nós temos. E aquele homem, em 3 anos, impacta uma cidade, não só a capital, Éfeso, plantando igrejas em todas as outras cidades da província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Nós diríamos hoje que aquilo foi um grande avivamento espiritual, não tem outra explicação. Agora Paulo está saindo de Éfeso para levar uma oferta que ele recolheu entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia. E nessa saída dele, ele manda chamar os presbíteros da igreja para
o local onde ele embarcaria, em Mileto, onde ficava o porto, para ter a última conversa com eles. E esse texto que nós lemos é esse discurso de Paulo diante desses presbíteros, seus filhos na fé, liderança da igreja. E aqui Paulo vai repartir com aqueles homens e consequentemente com você e comigo hoje 7 princípios que eu quero dividir com vocês aqui sobre liderança. 7 compromissos que um líder precisa assumir. Quais são esses compromissos? Primeiro, veja aí comigo, versículo 19. O primeiro compromisso é o compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. A primeira coisa que um líder precisa definir muito claramente é a quem ele está servindo. Porque é possível a gente entrar com a motivação errada, sabia? Servir a denominação, não tem nada de errado em servir a denominação, mas isso não pode substituir o seu serviço a Deus. Tem gente que morre pela denominação, mas não tem entusiasmo por Jesus. Morre pela instituição, mas não tem deleite em Jesus. Tem gente que briga pela sua bandeira, pela placa da sua igreja, mas não pela pessoa do Senhor Jesus. Agora, se você está servindo ao Senhor, 2 coisas vão acontecer com você. Primeiro, você não vai depender de elogios para continuar. Segundo, você não vai ficar desanimado com as críticas, porque a sua motivação não vem dos homens, a sua motivação vem de Deus. Segundo, se você está servindo a Deus, você não está construindo monumentos ao seu próprio nome. Você não está levantando altares a você mesmo. Você não está fazendo o seu ministério para engrandecer o seu nome. Você está servindo ao Senhor. Se você está servindo ao Senhor, a palavra implica que você nunca vai perder o status de servo. Servo é o menor, servo é o que serve. Então, nada de nariz empinado, nada de se sentir melhor que os outros, nada de achar que você é o tal. Baixa a bola, baixa a bola. Você está a serviço do Senhor. Agora notem mais, se você está a serviço do Senhor, isso implica em que você tem que ser uma pessoa humilde. Nada é mais nocivo à liderança, irmãos, do que soberba, altivez, orgulho. Sabe aquela pessoa que ela é tão importante, entre aspas, que você não tem acesso a ela? Você não consegue falar com ela? Que ela chega na igreja quando o culto já começou e antes do culto terminar, ela vai embora. Não dá para dar um abraço nela. Uma criança não consegue enroscar nas pernas dela. Você nunca tem acesso a ela, porque ela ficou importante demais. Ela fala ao povo, mas o povo não tem acesso a ela. Líder é servo, e servo tem que ser humilde. Agora notem mais, se você está servindo a Deus, preste atenção nisso, você vai enfrentar provações e até ciladas, porque quando você está servindo a Deus, isso não blinda você não, porque existe às vezes uma ideia de que o ungido do Senhor é intocável.
Ungido do Senhor não pode nem ficar doente, ele nem pode ter problema financeiro também. Ele é um super ser humano. Não, exatamente por você estar servindo a Deus, você vai enfrentar algumas provações que talvez você não enfrentaria antes, porque você vai ter que confrontar pecado, isso vai custar um preço para você. Você vai ter que se posicionar, isso vai ter um preço alto para você. Gente não vai gostar da sua postura em favor da verdade, vai querer tramar nos bastidores contra você. Mas você tem uma consciência, você está servindo a quem? A Deus. Esse é o primeiro princípio, nosso compromisso com Deus. Tem um segundo compromisso aqui, é o compromisso com você mesmo. Confira comigo, por favor, o versículo 18. Paulo diz assim: quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Preste atenção nisso. O líder precisa ser uma pessoa consistente, do primeiro ao último dia. Há um ditado muito conhecido aqui, que a última impressão é a que fica. Isso não cabe para a liderança, não. A liderança tem que ter a mesma impressão hoje, amanhã, o ano que vem e a vida toda. O líder não pode variar. O líder precisa ser íntegro na entrada e na saída. Ele não pode ter caixa 2 moral. Ele não pode ter arquivo secreto. Ele não pode ter vida dupla. A vida do líder é a vida da sua liderança. Se a vida do líder é a vida da sua liderança, preste atenção nisso. Os pecados do líder são os mestres do pecado. Porque quando um líder peca, o pecado do líder é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que os pecados dos demais. Mais grave porque o líder peca contra maior conhecimento. Mais hipócrita porque o líder denuncia o pecado em público para praticá-lo em secreto. E mais danoso porque quando um líder cai, mais gente é atingida. Então preste bem atenção nesse quesito. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em você, para depois Deus trabalhar através de você. Nós estamos vivendo uma época que dá muito valor ao performance, ao desempenho, ao palco. Pois Deus está procurando verdade no íntimo. Você é exatamente aquilo que você é, com a porta do seu quarto trancada, sem ninguém vendo. Esse é você. Cuida do seu coração. Confira comigo ainda nesse ponto, segundo, lá no capítulo 28, a primeira parte do verso: atendei por vós. E só em seguida ele diz: e por todo o rebanho. Em outras palavras, você sabe qual é a ovelha mais complicada do rebanho que você pastoreia? É aquela ovelha que você vê diante do espelho. Se você não pastorear a ovelha que você vê diante do espelho, você não está habilitado a pastorear as outras ovelhas. Atendei por vós. Se não cuidarmos de nós mesmos, nós não estaremos habilitados a cuidar dos outros. Terceiro princípio, confira comigo, versículos 20 e 21.
Aliás, terceiro compromisso é o compromisso com a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção, com a Bíblia aberta comigo, para identificarmos alguns verbos aqui. No verso 20 tem o verbo anunciar, e depois o verbo ensinar. No verso 21 tem o verbo testificar no gerúndio, testificando. Lá no verso 24 tem o verbo testemunhar. Lá no verso 25 tem o verbo pregar no gerúndio. Lá no verso 27 tem o verbo anunciar. Todos esses verbos estão relacionados com a palavra de Deus. Terceiro relacionamento do líder é o seu relacionamento com a palavra de Deus. Agora eu vou destacar o verso 20. Está escrito assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Chama a sua atenção para publicamente também de casa em casa. Por que isso é importante, irmãos? Porque se o líder não tomar cuidado, ele corre o risco, a tentação de ser seletivo. O que significa isso? Ele não prega mais em pequenos grupos, ele não aceita convite mais para ir para uma igrejinha de fechar a porta assim, aquela porta corrida que você fecha. Ele se sente importante. Ô irmãos, vocês sabem disso. Isso tem acontecido aqui no nosso país, de pregadores que você nem acesso a eles tem mais. Você tem uma imensa dificuldade de falar com a secretária dele, porque ele está blindado. Aí quando você manda um convite, ele manda um relatório para você responder uma série de perguntas. Dependendo do que você responde, não tem agenda não. Quer saber quantas pessoas são? E lá no finalzinho tem uma perguntinha estratégica: com quanto você pretende me abençoar? Essa é a questão básica. Está virando comércio. Eu certa feita convidei um cidadão para pregar lá em Vitória, quando eu estava lá na liderança da igreja. Eu sou pastor ainda até hoje lá. Não consegui falar, com muito custo consegui falar com a secretária. Aí quando fiz o convite, ela me respondeu assim: não, o nosso pastor não prega mais em igrejas, eu só prego em grandes auditórios. Eu não me contive e respondi: bom, então o seu pastor é mais importante do que o Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo. Porque pelo que me consta, Jesus pregou um sermão para uma pessoa só, e Paulo pregava publicamente e também de casa em casa. Eu não estou dizendo que você não deva ser estratégico e sábio na mordomia do seu tempo, mas cuidado para você não achar que você é importante. Você não é importante. Importante é o Senhor Jesus. Você deveria, até por questão pedagógica, aceitar alguns convites para pregar naquela congregação mais simples, do bairro mais pobre, talvez de chão batido, para você não deixar o seu coração se ensoberbecer. E outra coisa, você deve ir para uma igrejinha de 30 membros, pregar com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo que você pregaria numa igreja de 5.000 membros. E tem mais: você deveria se preparar com o mesmo zelo para pregar para 15 pessoas, como você se prepara para pregar para 1.000 pessoas. E tem mais: não importa se a igreja é uma igreja de gente simples e até analfabeta, ou se é de gente de doutores que se acham muito importantes, porque o povo pode ser até analfabeto, mas bobo não é. Bobo não é. Qualquer pessoa sabe quando o pastor se preparou para pregar e quando ele está enrolando o povo.
publicamente também de casa em casa. Segunda coisa que eu destaco com vocês é o versículo 21. Diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 20 ele falou de ensinar, mas no verso 21 ele fala de testificar arrependimento para com Deus e fé. Bom, chama a sua atenção para esse ponto. Arrependimento e fé são os dois elementos da conversão. O que Paulo está ensinando aqui é que o líder, o pastor, ele precisa tanto ser um mestre, quanto também um evangelista. Ele precisa ensinar, e ele precisa também levar pessoas a Cristo. Por que isso é importante? Porque hoje nós estamos entrando numa linha perigosa, penso eu. Outrora, quem eram os professores de seminários? Os grandes seminários? Os pastores, que dedicavam parte do seu tempo ao ensino. Hoje nós crescemos, hoje nós somos muito importantes. Hoje um professor de um seminário mais conceituado só pode dar aula lá se ele for um mestre, ou se ele for um doutor. Mas hoje nós avançamos um pouco mais. Nós temos que ter professores de tempo integral. Sabe o que está acontecendo hoje? A pessoa sai de seminário, ele não quer ser pastor, ele quer fazer um mestrado. Quando ele terminou o mestrado, ele não quer ser pastor, ele quer fazer um doutorado. Quando ele termina um doutorado, ele não quer ser pastor, ele quer voltar para dar aula no seminário. Ele nunca foi pastor, e está formando pastores. Ele nunca plantou uma congregação, mas ele fez um curso de doutorado em crescimento da igreja. Ele é um teórico, ele nunca botou a mão na massa. Sabe o que está acontecendo nos nossos seminários hoje? Mais de 70% dos seminaristas dizem assim: eu não tenho o dom de evangelista, eu tenho o dom de mestre. É claro, é claro, é claro. O professor dele não é evangelista. Você gera discípulos à sua imagem e à sua semelhança. Lá na década de 80, quando eu fiz seminário, tinha uma frase que circulou o Brasil, e a frase era esta: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha. Falso ou verdadeira essa afirmação? Metade falso, metade verdadeiro. Como a verdade não pode ser metade, falso. É verdade que ovelha gera ovelha, mas não é verdade que pastor não gera ovelha. Pastor é um evangelista. Pastor não só ensina, pastor testifica arrependimento e fé. Pastor tem que ter o coração queimando de amor pelas almas, tem que ter amor pelos perdidos, tem que ter coragem de entrar nas casas e olhar nos olhos das pessoas e falar de Jesus para elas e levá-las a Cristo. Nós precisamos resgatar isso, irmãos, porque se as ovelhas não verem essa paixão no coração do pastor, elas perderão paixão também. O pastor fala mais pelo exemplo do que pela palavra, pela voz. Aliás, Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de ensinar. Como pais, também pastores, as nossas ovelhas estão olhando para nós mais do que escutando a nós. Agora note outra coisa: compromisso com a palavra. No versículo 27 está escrito assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Penso eu que Paulo está ensinando aqui que nós pastores, nós líderes, precisamos
expor a palavra de Deus. Em vez de sermos pregadores seletivos, só pregar aqueles assuntos mais palatáveis. Por exemplo, é tão bom falar do amor de Deus. E o que é que eu faço com Romanos 1,18? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre a ira de Deus? Qual foi a última vez que você escutou um sermão sobre arrependimento? Em outras palavras, irmãos, eu não posso ir para a Bíblia como uma criança recebe uma caixa de bombom surtido. Lembra do bombom garoto lá de Vila Velha, Espírito Santo? Você abre uma caixa de bombom. Tem aqui também? Pois é. Você abre uma caixa de bombom, tem vários tipos de bombons lá. Qual que você escolhe? O que você gosta, não é? É o que você gosta. Eu não posso ir para a Bíblia assim, só pregar o que eu gosto de pregar. Eu tenho que pregar todo o conselho de Deus. Não é parte da Bíblia que é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada, e eu preciso anunciá-la toda. Então, pregue expositivamente. Eu conheço com muita facilidade uma igreja que está acostumada a um cardápio da pregação expositiva e a igreja que não está. Quer um exemplo? Eu chego, disse, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Aí o povo abre a Bíblia para ler o texto. Terminou de ler o texto, o povo faz assim, ó. A Bíblia está fechada no cantinho. Essa igreja está me dizendo o seguinte: aqui nós estamos acostumados a escutar o pastor pregar, mas o texto não tem nada a ver mais. Leu só para o pretexto. Ele leu o texto, foi embora do texto, nunca mais vai voltar para o texto. Tem pregador que diz assim: eu já tenho o sermão pronto, só falta o texto agora. Então, se você não expor o texto que você leu, você não pregou. Eu vou dizer algo aqui que você sabe: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que não volta vazio não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. De Deus. Bom, então vamos ao quarto compromisso. Pastorzão, eu vou até que horas? Que eu estou tão animado aqui que eu não sei que hora. Tá, não, eu vou, porque eu preciso saber exatamente o horário para não me complicar aqui. Quarto compromisso do pregador, está no versículo 24. Confira aí comigo, por gentileza. É o compromisso com o ministério. Olha o que ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Tem três coisas que eu destaco aqui no ministério. Primeiro, vocação. O ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Irmãos, é o senso de vocação que nos dá ânimo na hora da crise. É o senso de vocação que nos dá força na hora da oposição. É o senso de vocação que nos dá no momento da angústia da alma. Deus me chamou. E como Jeremias, ainda que você pense em largar, você não consegue. Que vai ser um fogo no seu coração. Você tem que falar. Porque esse ministério você não abraçou por conta própria. Você recebeu do Senhor Jesus. Segunda coisa aqui é abnegação. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, é muito triste o que está acontecendo no Brasil hoje. Muito triste. Tem muita gente entrando para o ministério como meio de vida, para ganhar dinheiro. Estamos acostumados hoje com a ideia de igreja empresa. Igreja que é propriedade do pastor. O púlpito virou um balcão.
A Bíblia virou um produto. Os crentes viraram consumidores. O templo virou uma praça de negócio. Igrejas que abrem congregações como franquias. Se dá lucro, mantém. Se não der lucro, fecha. Igreja não é empresa. Igreja é uma agência do reino de Deus. A igreja não nos pertence, nós é que pertencemos a ela. Então preste bem atenção. Se a motivação do ministério é lucro, então nós não entendemos o chamado. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. E eu nem estou dizendo que Deus não vai honrar e suprir aqueles que atendem ao seu chamado. Deus supre, Deus abençoa, mas o seu coração não está no dinheiro, o seu coração está no Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa aí, primeira é vocação, segunda é abnegação, terceira é paixão, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ô irmão, é isso que tem que fazer seus olhos brilhar, é isso que tem que aquecer o seu coração. Não é o seu poder, não é o seu status, não é a casa que você mora, o carro que você anda, o dinheiro que você tem na conta do banco, não é o prestígio que você recebe, nada disso deve encher seu coração e fazer brilhar os seus olhos, mas é a paixão pela anunciar a graça de Deus, é o evangelho que tem que encher o seu coração. Nós precisamos de um reavivamento nos púlpitos, irmãos. Quando perguntaram para Dwight Lyman Moody, Moody, qual é o maior problema da obra? Ele respondeu, são os obreiros. E perguntaram assim, como é que começa um avivamento na igreja? Ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Se o pastor for um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde começa a arder. Paixão. Os crentes precisam olhar em nós e ver brilho nos olhos. Brilho nos olhos. Quinto compromisso, compromisso com a igreja. Olha versículos 28 a 30 comigo. Ele diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Preste atenção na expressão por todo o rebanho, não por parte do rebanho. Eu vou fazer uma perguntinha para os pastores aqui, não precisa nem levantar a mão não. Você tem ovelha complicada lá no rebanho? Tem. Porque se não tiver, a gente pode dar algumas cartas de transferência, sem problemas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se você não tomar cuidado, você faz 10 visitas para uma família no ano e nenhuma visita para outra família. Se você não tomar cuidado, você só vai pastorear aquelas ovelhas que fazem cafuné no pastor. Porque tem ovelha que escoiceia o pastor, mas é ovelha para você cuidar. Não seja seletivo nas suas ovelhas, ame as suas ovelhas, mesmo que você não seja amado por elas, ame as suas ovelhas. Todo o rebanho. Mas Paulo está dizendo que você precisa atender por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Preste atenção nisso. Nunca faça política de bastidor para ficar na igreja. Não faça jogo de cena nos corredores eclesiásticos para alcançar favores ou deixar de ficar numa igreja. Ou você tem ciência de que o Espírito Santo colocou você ali, ou você está no lugar errado. Mas notem que o Espírito Santo constituiu vocês bispos. Note comigo aqui uma coisa interessante, versículo 17, Paulo chama esses homens de presbíteros. No verso 28 ele chama esses homens de bispos. No verso 28 ele usa o verbo pastorear, de onde vem a palavra pastor. Então na cabeça de Paulo,
presbítero, pastor e bispo é a mesma coisa, só muda a ênfase. O bispo é aquele que olha por cima, aquele que tem a visão do todo, é aquele que tem a jurisdição do todo, é aquele que consegue olhar o quadro geral das ovelhas. Vos constituiu bispos para fazer o quê? Para pastoreardes. O que é pastorear? Vamos usar alguns sinônimos do verbo pastorear. Quem me ajuda? O que é pastorear? Apacentar, cuidar, alimentar, acolher, tratar, curar, zelar, amar, proteger, defender, ensinar, disciplinar, e etc, e etc, e etc, e etc, e etc. Pastorear. Mas pastorear quem? A igreja de Deus. A igreja não é sua, a igreja não é minha. Nós às vezes usamos essa expressão no sentido correto, como Paulo usou, meu evangelho. A gente usa minha igreja é a igreja que eu frequento, a igreja que eu participo. Ok, não tem problema. Mas não posso dizer minha igreja no sentido que ela é minha. Eu estava em Campinas com um pastor muito experiente e um pastor jovem atrás no banco, e eu do lado aqui do pastor experiente dirigindo. E o pastor jovem estava lá atrás, enquanto estávamos indo, ele estava dizendo: a minha igreja está assim, minha igreja está assada, minha igreja está crescendo, minha igreja está construindo, minha igreja está avançando, minha igreja, e repetiu minha igreja umas 200 vezes. Lá pelas tantas, o pastor experiente botou a mão para trás assim e disse: bota a sua mão aqui, meu filho. Vocês já entenderam, né? Aí o pastor Jó botou a mão, ele passou a mão assim, na palma da mão do pastor Jó, e disse: não estou vendo marcas de cravo aqui, meu filho. Precisa falar mais alguma coisa? O dono da igreja tem marca de cravos nas mãos. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Você está cuidando daquilo que não é seu, é de Deus. E essa igreja é tão cara para Deus que Ele a comprou com o sangue do seu próprio Filho. Quando você entende isso, irmão, você vai ser mais amoroso com as ovelhas. Elas pertencem a Deus. Agora, a segunda coisa que Paulo mostra aí é que o pastor precisa defender a igreja. Olha o versículo 29 e 30 comigo. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tem duas expressões que eu queria que você grifasse. Verso 29, entre vós, e verso 30, dentre vós. Olha comigo o verso 29. Quando ele diz, entre vós penetrarão lobos vorazes, eu pergunto a vocês, os lobos estão dentro ou estão fora? Estou perguntando de novo, estão dentro ou estão fora? Vocês leram o texto? Leia de novo. Leia de novo. Os lobos estão fora, querendo entrar. Querendo entrar. Quem são os lobos? Os falsos mestres, as falsas doutrinas. Vocês acham que tem falsos mestres por aí? Vocês acham que tem falsas doutrinas por aí? Vocês acham que existe todo um jogo de cena e tentativa de sorrateiramente esses lobos entrarem dentro da igreja? Quem é que vai evitar que isso aconteça? Os líderes, os pastores. Então, se eu posso lhes dar um conselho, e em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo eu quero lhes dar esse conselho: nunca convide alguém para pregar no púlpito da igreja que você pastoreia sem saber quem é essa pessoa.
o que ela crê. Porque você é o responsável por esse rebanho. Irmãos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Nós não podemos ser inocentes, úteis, e pensar que todo mundo que vem falando em nome de Deus é de Deus. Tem uma prática até vergonhosa no Brasil hoje, triste, diria para vocês. Eu acho que todo pastor aqui já passou por isso. Recebeu um telefonema assim: olha, eu estou passando na sua cidade, se você quiser eu prego lá, viu? Ô irmãos, isso é só para gente muito íntima, mas é muito deselegante você se oferecer para pregar. Isso não é uma boa prática. Cuidado com quem você leva para o púlpito da igreja. Eu vou ilustrar isso. Eu estava em Vitória um dia, na igreja que eu sou pastor, pregando de manhã. Entra uma senhora muito bem vestida, acompanhada de um séquito, de um grupo de pessoas do lado dela, muito elegante, muito bonitona, tal. Não sei como essa mulher mandou um bilhete para mim no púlpito. E no bilhete estava escrito assim: pastor, o Espírito Santo me mandou aqui hoje porque eu tenho uma mensagem para esta igreja. Peguei o bilhete, li, guardei no bolso, terminei de pregar, impetrei a benção, fui para a porta da igreja abraçar as pessoas. Essa mulher quase me bateu na porta da igreja. Ela botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje. Eu respondi para ela: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra hoje aqui, e eu sou o pastor desse rebanho. Eu não sei quem é a senhora, eu não sei de onde a senhora vem, eu não sei no que a senhora crê, e eu não posso entregar o púlpito dessa igreja sem saber o que a senhora crê. Essa mulher fez um estrago em muitas igrejas na cidade de Vitória. Cuidado, cuidado. Os lobos estão querendo entrar e você não pode abrir a porta para lobo. Esse rebanho está sob sua responsabilidade. Mas olha o verso 30 agora: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Agora eu pergunto: o lobo está dentro ou está fora? Está dentro, buscando uma chance de botar as unhas de fora e se manifestar. E veja que ele vai arrastar os discípulos atrás de quem? Atrás deles. São os cismáticos, que querem atrair as ovelhas para eles, porque dois tipos de pessoas gostam de ovelha: é pastor e lobo. O pastor para cuidar, o lobo para devorar. Tem muito lobo, irmãos, que o que ele quer da ovelha é a lã, a carne. Eu tenho visto isso com muita tristeza até, sabe, pastor Luiz, Brasil afora. Tem igreja que eu vou, que a hora da oferta, desculpem falar isso com vocês, mas é a hora mais elaborada do culto. E a sensação que eu tenho é que o culto foi bom ou não, dependendo da quantidade de dinheiro que arrecadou. É uma pressão psicológica tão grande, que parece que a intenção de que quem está ali na frente é arrancar o último centavo que a pessoa tem no bolso. Ô irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Quando você ensina o povo a ser fiel a Deus, o povo tem alegria de ofertar, tem alegria de ser dizimista. Aliás, nota de rodapé: tem muitos pastores ou freelance por aí condenando o dízimo, como se fosse uma heresia. Meus irmãos, dízimo é antes da lei, está na lei, está nos livros históricos, está nos livros poéticos, está nos livros proféticos, está nos evangelhos, está nas epístolas. O dízimo mostra uma coisa para mim: onde está o meu coração. Se tiver no dinheiro, meu Deus, é mamon.
Então, crente precisa ser dizimista, fiel. Crente precisa ser ofertante, com alegria. Agora, a igreja não pode ser uma empresa arrecadadora de dinheiro, porque você está confuso se a pessoa prega para arrecadar dinheiro ou se arrecada dinheiro para pregar. Sexto compromisso, versos 33 a 35: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recorrer ou recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Agora é a relação do pastor com dinheiro. Dinheiro. Pois bem, eu gostaria de colocar dois extremos aqui. Primeiro extremo é o pastor que opta pela igreja A ou pela igreja B por causa do salário. Já escutei gente falar assim: Deus me mandou para cá, louvado seja Deus, reúne a igreja, todo feliz, Deus me mandou para cá, irmãos, eu quero cuidar de vocês, quero pregar vocês, quero ensinar vocês. Daqui a 3 meses ele recebe um convite para outra igreja, dobrando o salário, e chega: meus irmãos, o Espírito Santo está me conduzindo para uma nova direção. O vetor que governa o ministério dele é o dinheiro. E eu nem estou dizendo a você que você não possa receber um convite de uma outra igreja com um salário melhor e você não possa atender. O que você não pode fazer é ser governado por dinheiro. Eu vou lhes dar 2 exemplos que aconteceram comigo. Certa feita eu fui pregar numa igreja, numa grande igreja, numa belíssima capital, e aquela igreja estava em transição pastoral. Terminado o culto, os presbíteros da igreja se reuniram numa salinha comigo e disseram assim: nós precisamos que o senhor venha para cá, nem queremos saber quanto o senhor ganha, podemos pagar o dobro, precisamos do senhor aqui. Eu disse para aqueles irmãos assim: meus amados, eu me sinto muito honrado com o convite de vocês, mas eu não posso atender o convite de vocês por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho compromisso com a igreja que eu sou pastor. Segundo, porque se eu receber o convite de vocês, porque vocês vão pagar o dobro, o meu ministério estará no balcão, quem paga mais leva. Aí eu não seria um pastor, seria um mercenário, então não posso vir. Muito obrigado. Segunda coisa que aconteceu: eu estava estudando nos Estados Unidos, fazendo um doutorado, uma igreja me convidou para ser pastor. Eles me ofereceram 4 vezes o salário que eu tinha. Aí alguém chegou para mim e disse: você é maluco, não aceitando um convite desse? Fica 10 anos aqui, faz a sua vida financeira, depois você volta. O grande problema, irmãos, por que você é pastor? Qual a motivação? Eu não estou dizendo para você que você é um anjo que não precisa de dinheiro para sobreviver. Não, você é um ser humano que tem família, que precisa morar, que precisa viver, que precisa vestir, que precisa cuidar. Mas por favor, nunca bote o seu ministério no balcão. Para quem pagar mais leva. Bom, vou falar agora do outro extremo, da igreja que não honra o seu pastor, da igreja que paga um salário de fome para o seu pastor, da igreja que não cuida do seu pastor, que tem muita igreja por aí afora, meus irmãos, que quando o pastor consegue comer, ele já é um herói. Tem muita igreja que acha que quanto mais o pastor sofrer, mais piedoso ele vai ser. Tem muita igreja que usa esse texto, está vendo? Tem que seguir o exemplo de Paulo. Paulo trabalhava para sustentar ele mesmo e outras pessoas também. Só que nesse texto, Paulo não está falando de salário pastoral. Preste atenção nisso. Você quer saber o que Paulo ensina sobre salário pastoral? Leia 1 Coríntios 9. Leia, diz que o pastor deve receber primícias. Então a igreja precisa honrar o seu pastor.
O pastor não pode ficar desesperado de noite: meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? Como é que eu vou botar comida dentro de casa? O pastor não pode ter esse tipo de preocupação. Nós não podemos ir nem para o extremo, nem para o outro. A igreja honra o seu pastor. O seu pastor ama Jesus e a igreja. Ele não vende o seu ministério. Ele não faz da igreja uma empresa. Ele não é regido pelo vetor do lucro. Finalmente, o último princípio, versos 36 a 38, é o princípio da afetividade. Eu acho isso maravilhoso. Paulo passou 3 anos em Éfeso. Nesses 3 anos, esses homens ele ganhou para Cristo. Nesses 3 anos, ele ordenou esses homens presbíteros da igreja. Nesses 3 anos, ele teve um relacionamento íntimo, profundo, maravilhoso com esses líderes. Agora ele está se despedindo da igreja. E num lugar público, numa praia, eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. Eles não têm nenhum problema de expor os seus sentimentos, de demonstrar seu afeto uns pelos outros. Sabe o que tem acontecido hoje? Muitas vezes, em tantos lugares do Brasil afora, pastores feridos, como o pastor Luiz disse ontem aqui. Líderes que tratam os seus pastores com rigor, sem ternura, sem doçura. Pastores que se sentem empregados dos presbíteros. Amados irmãos, eu estava pregando num congresso de líderes como esse, há alguns anos, e eu fiz uma pergunta curiosa. Eu perguntei assim para os pastores: qual foi a última vez que vocês, pastores, beijaram os seus presbíteros? Um silêncio sepulcral na sala. Lá pelas tantas, um se levantou e disse: beijar eu não beijei não, mas voltar a morder eu tive algumas vezes. Há poucos dias eu perguntei para um pastor assim: você está indo para a igreja tal? Você está doido? Aquela igreja lá, as ovelhas mordem no pastor. No seminário, na nossa época, tinha até uma brincadeira, de mau gosto, é claro: no mundo tereis presbíteros. É por aí. Amados irmãos, sabe que isso é ruim? Porque isso vai criando uma cultura. Pastor jovem chega na igreja, ele olha para o presbítero dele, de banda: esse cara vai me puxar o tapete. Irmãos, não pode ser assim. Seus líderes precisam ser seus melhores amigos. A gente tem que ter intimidade, de abraçar, de beijar, de chorar junto, de se alegrar junto. Igreja é comunhão. Igreja é comunhão. O mundo aí fora sabe o que é isso não. Lá no emprego você é conhecido por um número de um crachá. Aqui você tem nome. Aqui o rico senta do lado do pobre. Aqui o rico não é melhor que o pobre. Aqui o rico é diácono, arrasta a cadeira para os pobres sentar. Aqui é igreja de Deus. Nós precisamos alargar as fronteiras do nosso coração, uns pelos outros. Aqui é lugar de cura, de terapia, de recomeço, de restauração. Eu vou lhes dar 2 exemplos para encerrar. Eu tenho o hábito até hoje de ir para a porta da igreja abraçar o povo. Gosto disso, gosto muito disso. Há poucos dias eu escutei de um líder assim: eu gosto do povo, mas não suporto gente me encostando. Eu gosto do glamour da multidão. Aí um dia eu estou na porta da igreja abraçando as pessoas, passa uma senhora, para um pouco, olha nos meus olhos e me diz assim: o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço aqui no domingo? Eu falei: não,
Ela me respondeu: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Tem hora que a maior necessidade de uma pessoa na igreja nem escutar o sermão, é receber um abraço, é sentir que ela é gente, que ela pertence a uma família e que essa família a ama. A segunda experiência, um dia uma mulher me ligou: pastor, eu estou ligando para o senhor porque está muito longe para eu ir na igreja, tem uma igreja pertinho da minha casa, eu vou ficar por aqui, pastor, está mais fácil para mim. Eu disse para ela assim ao telefone: ô minha irmã, só tem um pequeno problema, é que você é tão amada aqui, você é tão importante para a nossa igreja, que nós não podemos abrir mão de você. A mulher começou a chorar do outro lado da linha e disse assim para mim: pastor, eu não estou querendo ir para outra igreja coisíssima nenhuma, eu só estava precisando escutar isso do senhor hoje. Porque às vezes a pessoa te liga com o coração machucado, fala: é isso mesmo, minha irmã, fica melhor, está vendo aí, ele não me ama coisa nenhuma, até me descartando ainda. As pessoas precisam ser amadas. No dia que eu fui ordenado ao Sagrado Ministério, foi dia 17 de janeiro de 1982, em Bragança Paulista, São Paulo. Meu presbítero, muito querido, veio me dar o primeiro conselho pastoral. E ele me disse assim: eu era solteiro, fui pastor solteiro 5 anos. Ele me disse: olha, quando uma senhora ou uma moça entrar na fila para lhe cumprimentar, estica o braço e estabeleça o limite. É muito perigoso você abraçar uma mulher. Eu tomei um susto. Primeiro conselho que eu recebo é esse. Aí eu disse assim para ele: meu amado, eu infelizmente não posso obedecer o seu conselho, por algumas razões. Primeiro, porque não estou convencido de que isso é bíblico. Segundo, isso não faz parte da minha personalidade. Eu abraço até poste no meio da rua. Agora, o que eu posso, com a graça de Deus, prometer ao irmão, é que eu vou abraçar a criança, a adolescente, a moça mais bonita da igreja, a vovozinha de 100 anos, do mesmo jeito. Se a pessoa quiser tirar uma casquinha, você, com muito carinho, sem fazer escândalo, entendeu? Agora, se você quiser tirar a casquinha, está na hora de você botar a boca no chão e clamar por misericórdia. O que você não pode ser é frio com as pessoas. Pastor tem que ter doçura, ser amável, acessível. Pastor tem que rodear o pátio da igreja, ou o ambiente onde as pessoas ficam, e abraçar um por um. Não fazer acepção de pessoas, de só ficar abraçando os ricos da igreja, os pobrezinhos no canto. Pastor é aquele que as crianças da igreja têm liberdade de pular no colo dele. Ô irmãos, que Deus nos ajude a obedecer esses princípios que Paulo reparte com aqueles irmãos lá da cidade de Éfeso. Esses princípios são os mesmos e funcionam ainda hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Para não perder nada, e deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Esses gestos simples nos ajudam muito a crescer e a continuar disseminando a mensagem do Evangelho. Me diz o que você achou. Você concorda com a abordagem dada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes? O que você acha? Diz aí nos comentários. Você tem alguma opinião diferente, alguma sugestão? Compartilha com a gente. E se você chegou até aqui, eu sei que é porque você gostou do vídeo, então deixa aí o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative as notificações. Que
Deus abençoe muito a sua vida. Até breve.